Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus, nosso amigo, possa estar conosco, nos envolvendo nesse instante. Que antes de iniciarmos mais um conto espírita, possamos elevar nosso pensamento a Ele, para nos inspirar, nos orientar, para que Ele esteja conosco, acalmando nossos corações, dando-nos fé, esperança, certeza de um futuro melhor. Obrigado, Mestre Divino, pela sua presença em nossas vidas. Obrigado por estar conosco a cada instante, por permitir que a gente conheça um pouco mais do seu Evangelho por meio das lições trazidas pelos benfeitores espirituais. Que a sua paz esteja conosco, seu amor envolva nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Nós continuamos, então, os nossos comentários sobre o livro No Roteiro de Jesus. Histórias, contos de Humberto de Campos, que também é chamado de Irmão X, e psicografia de Chico Xavier. O conto de hoje se chama A Dissertação Inacabada, e é o de número 32 desse livro. Depois de certa pregação de Jesus em Cafarnaum, encontrou o mestre em casa de Pedro 4 cavalheiros de luzente aspecto, a lhe aguardarem a palavra. Então, inicia a história mostrando Jesus chegando na casa de Pedro, em Cafarnaum, e onde esperavam por ele 4 cavalheiros, de luzente aspecto, quer dizer, pessoas ricas, pessoas de poder, pelo tipo de vestimenta que vestiam. Vinham de longe, explicaram atenciosos. Judeus prestigiosos da Fenícia moravam em Sidom. Já haviam bebido a cultura egípcia grega, tanto quanto a filosofia dos persas e babilônios. Então, era gente muito instruída, O anúncio da Boa Nova chegara-lhes aos ouvidos. Desejavam servir nas fileiras do novo reino, combatendo a licenciosidade dos costumes, na avareza dos ricos e na revolta dos pobres. Aceitavam o Deus único e pretendiam consagrar-lhe a vida. Então, queriam combater a licenciosidade dos costumes que aparecia na avareza dos ricos, por um lado, e na revolta dos pobres. Então, aqui a gente já pode perceber claramente uma distinção entre o cristão e aqueles que querem servir ao reino de Deus, mas ainda não estão preparados. O cristão, ele quer combater o mal em si mesmo. Enquanto os demais, muito embora às vezes, até hoje em dia, se digam cristãos, querem combater o mal no mundo, acham que o mundo está perdido, acham que a missão de Jesus é combater o mal nos outros, quando a missão do Cristo, e cada um que segue a ele, é combater em si mesmo, em primeiro lugar, o mal. A não ser que a pessoa se ache virtuosa já, para poder estender o combate aos demais irmãos. E isso já mostra orgulho, que é o pior dos defeitos, que impede a gente de admitir as nossas próprias fraquezas. Então, podemos sim levar a mensagem da Boa Nova. Podemos sim difundir a Boa Nova. Mas nós temos, em primeiro lugar, que combater o mal em nós mesmos, esquecendo do que os outros fazem, e combatendo dentro de nós mesmos esse mal. Então, aqui já mostra que eles estavam no caminho errado, digamos assim. Bom,
De quando em quando, os recém-chegados retificavam as dobras das irrepreensíveis túnicas de linho alvo, ou acentuavam de leve o apuro das sandálias. Então, eles, preocupados com a veste, né? Então, eles retificavam as dobras, desamassavam, né? Preocupados com a aparência, outro sinal de inferioridade espiritual. A preocupação excessiva com as aparências. Podemos, sim, manter uma aparência saudável, limpa, etc. Mas quando a gente fica muito preocupado com a aparência, sinal de inferioridade moral e que a gente quer ocultar males que a gente traz dentro de nós mesmos, né? O Senhor ouviu-lhes as informações com admirável benevolência. Cada qual falou por sua vez, comentando as angústias do problema social na poderosa cidade de que provinham. E após encarecerem a necessidade de transformações políticas no cenário do mundo, esperaram curiosos a palavra do Cristo. Então, eles falavam da necessidade de transformações políticas, né? Esse é o erro que a gente carrega. A gente acha que a mudança do mundo vem através das transformações políticas, quando, na verdade, já tem que surgir em nós, nas transformações nossas. Nós temos que ser mais misericordiosos, mais bondosos, mais indulgentes, mais trabalhadores, né? Mais beneficentes com o nosso próximo. E, aos poucos, cada pessoa que se deixar, digamos assim, envolver pela mensagem do reino de Deus, buscando mudar a si mesmo, está contribuindo naturalmente para as mudanças externas que todos desejam. Mas o mundo já está farto de mudanças externas sem que os homens mudem seus corações. Então não adianta nada. Já dizia um filósofo do século XIX que não adianta as mudanças exteriores se os desejos dos homens continuam os mesmos. Né? Então, Jesus, depois que eles comentaram, né, os males que eles estão vendo no mundo, Jesus lhes falou: está escrito, amarás o Senhor nosso Deus e nosso Pai de todo o coração, e não farás dele imagens abomináveis. Eu, porém, acrescento, fugi igualmente à idolatria de vossos próprios desejos. Aniquilai o exclusivismo. E não vos entronizeis na mentira, porque estaríeis lesando a sublime divindade. Então, primeiro, ele citou um mandamento que já estava na lei antiga: amarás o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, e não farás dele imagens. E aí ele acrescentou: eu, porém, acrescento, fugi à idolatria dos vossos próprios desejos. Né? Aniquilai o exclusivismo e não entronizeis a mentira. Palavras duras, né, para aqueles homens que achavam que Jesus iria elogiá-los, né, como símbolos de pureza. Recomenda Moisés: não tomarás o nome do Todo-Poderoso em vão. Então, Jesus está falando dos 10 mandamentos. Esclareçamos, contudo, que ninguém deve menoscabar o nome do próximo, na maledicência, na calúnia, no verbo inútil ou desleal. Então, não devemos tomar o nome de Deus em vão, mas também não devemos menoscabar o nome do nosso próximo, na maledicência, na calúnia ou na deslealdade. Né? Determina os 10 mandamentos. Santificarás o dia de sábado. Exorto-vos, entretanto, a não converter de semelhante artigo em escora da ociosidade. Respeitando a pausa necessária, não a transformeis em hosanas à preguiça. Então, santificar o dia de sábado é uma coisa, mas tornar o dia de sábado um dia da preguiça, onde ninguém pode fazer nada, se movimentar, é uma coisa completamente diferente. Isso não é santificar o dia de sábado, que também é um dos 10 mandamentos. Manda o texto antigo. Venera teu pai e tua mãe nos laços consanguíneos. Todavia, é imperioso reconhecer a necessidade de respeito a todos os homens dignos, onde estiverem,
esquecendo-se no bem geral as fronteiras de raça, família, cor e religião, compreendendo-se que acima dos limites impostos pelo sangue na terra, prevalecem os imperativos sagrados da família universal. Então, honrar pai e mãe, mas, além disso, honrar também todas as pessoas, independente de raça, de laços consanguíneos, de religião, de cor, de nada, né? A família universal, a família humana em geral, né, é nossa família universal. Reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma, e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos, de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador pelas vidas que consumimos. Então, não matar também se refere a não matar sem sentido, né, os seres inferiores, os animais, tudo mais, né? A gente tem que levar a respeitar também os seres da natureza. Pede o venerável testamento, não cometerás adultério. Asseguro-vos, no entanto, que o adultério não atinge somente o corpo de nossas irmãs em humanidade, mas também a carne e a alma de todos os homens que se esqueceram de caminhar retamente. Então, adultério não é somente trair a pessoa, né, só na carne, mas o adultério atinge todas as pessoas que não se esqueceram de trilhar o caminho reto na vida. Se adulteraram, né, perante a lei. Aconselho o grande legislador, disse Jesus. O grande legislador é Moisés, né? Não furtarás. Digo-vos, contudo, que não se deve roubar não somente objetos valiosos e valores em dinheiro, mas também não nos cabe furtar o tempo do Senhor, nem distrair os minutos dos servos aplicados às suas obras. Então, o tempo também é algo que a gente não deve furtar, né? Usar o tempo de forma inconsequente, leviana. Consta na velha aliança: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Declaro-vos, porém, que é imprescindível guardar boa vontade e amor no coração, irradiando-os em pensamento. Então, não é só não dizer falso testemunho, mas devemos guardar boa vontade e amor em nossos corações, irradiando esse amor, essa boa vontade em nossos pensamentos em relação ao nosso próximo. Assinala a revelação antiga: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem desejarás a sua mulher, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Eu, porém, vos afianço, disse Jesus, que nos compete a obrigação de procurar à luz o bem e a felicidade, trabalhando sem desânimo e servindo a todos sem descanso, inacessíveis à peçonha do ódio, da inveja, do ciúme, do despeito e da discórdia, portadores que são de veneno e treva para o espírito. Então, Jesus mostra que não é somente não cobiçar a casa do próximo, a mulher ou os bens do próximo, mas procurar a luz, trabalhar no bem e procurar sempre fazer o melhor ao nosso alcance para o próximo, tirando, né, dos nossos sentimentos o ódio, a inveja, o ciúme, o despeito e a discórdia, né, que são portadores de veneno e treva para o espírito. Toda vez que a gente acalenta esse tipo de sentimento, a gente está envenenando o nosso próprio espírito e tornando a nossa vida extremamente infeliz. Então, na verdade, esses são ensinamentos que Jesus dá para o nosso bem, para a nossa cura espiritual. Mas, muitas vezes, nós não estamos interessados. Fez o mestre pequeno intervalo na preleção, né, eu estava falando com eles, reparando que os visitantes da Fenícia se mantinham pálidos e confundidos. Eles estavam assustados, porque eles esperavam que Jesus fosse elogiá-los, falar da pureza deles, que realmente precisava mudar o mundo, que eles eram pessoas melhores do que os outros. E Jesus mostrou que
Além dos 10 mandamentos, cada um desses mandamentos tem que ser aprofundado para que a gente possa realmente seguir o reino de Deus, mudando o nosso íntimo. Então, quando Jesus fez uma pequena pausa, a sogra de Pedro, porque Jesus estava na casa de Pedro, né, reclamou-lhe a presença num quarto próximo. E Jesus, rogando ligeira licença, prometeu prosseguir nos ensinamentos novos, por mais alguns instantes. Então, ele pediu licença porque ia continuar mais alguns instantes, dando novos ensinamentos. Todavia, voltando aos ouvintes, debalde procurou os consulentes, movimentando os olhos ternos e lúcidos. Na sala silenciosa não havia ninguém. Então, eles fugiram. Eles correram, assustados com a proposta do Evangelho, que conseguiu tocar o coração de homens simples, de pescadores, de homens do povo, mas que encontrava uma grande barreira no orgulho e na vaidade daqueles que se achavam melhores do que os outros, que se achavam sábios, que se achavam virtuosos, né, puros. Né? Então, essa lição fica para nós todos. Devemos pensar que todos nós somos espíritos necessitados do amor do Cristo e da nossa renovação íntima. Enquanto ficarmos apontando os dedos para os defeitos dos outros, querendo modificar o mundo, modificar os outros, mas esquecendo da nossa modificação íntima, buscando tirar dos nossos corações esses sentimentos de ódio, de inveja, de revolta, de ciúme, né? E colocar sentimentos de bondade, de misericórdia, de mansidão, de indulgência. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai se sentir melhor. O Evangelho vai estar por fora de nós, mas não em nossos corações. Então, é com essa mensagem que nos despedimos nessa noite, agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita, pedindo a Ele que nos abençoe nosso fim de semana, abençoe a semana que vem, abençoe nossos lares e que possamos estar com Ele sempre, lembrando sempre de Jesus, em nossos lares, nosso trabalho, levando nosso pensamento a Ele, vez por outra, para mantermos a sintonia e, com isso, buscarmos a nossa renovação íntima. Muita paz a todos e que o Mestre nos abençoe, hoje e sempre.